não pode boca de urna, apesar do Augusto Melo ter mandado fazer mais de 200 camisetas, aquela não pode, tem polícia convocada, o clube vai estar aberto até para aumentar, acho que a presença, né, o quórum de gente que tem, eventualmente vai ter medo da concentração de organizados ali na porta, porque a votação é das 9 às 5, então é o dia inteiro, e obviamente que tem organizada que pode entrar porque é sócio, mas a maioria não, então ficaria do lado de fora, uma pressão agora enorme de várias lideranças, né, pedindo o voto sim pelo afastamento definitivo do Augusto Melo, e o Augusto Melo faz a campanha do não para que ele volte, então a pergunta da cédula ela é bem específica, você é a favor do afastamento definitivo do presidente afastado, não tem o nome do Augusto Melo na cédula, tem só você é a favor do afastamento definitivo do presidente afastado, é sim ou não, é necessária a presença de mais de 500 pessoas, pelo menos, né, 500 votos, pelo menos, e ganha a maioria mais um efeito imediato para a consequência da votação. O que eu tenho de informação, e que o Tuma não falou ali na hora, é que caso, que parece hoje pouco provável, até que ia começar hoje, eu não vi ainda se teve ou não, vários influenciadores pedindo voto sim, né, para que ele seja afastado, mas caso, por acaso, ele consiga ganhar, já há um requerimento pronto, vários, na verdade, mas uma lista de requerimentos prontos por hierarquia para mantê-lo afastado, já que há 6 pedidos de abertura de processo de impeachment, inclusive um motivado pela rejeição das contas desse ano, e já tem um parecer jurídico que, via Lei Geral do Esporte, ele pode ser afastado liminarmente pelo presidente do Conselho. Então, caso isso aconteça, ele não foi novamente afastado, segundo a minha apuração, porque não dá para afastar quem já está afastado. Mas, por acaso ele voltar, ele será afastado novamente. E essa seria uma grande batalha jurídica, né, Marília? Porque ele também poderia, em tese, buscar até mesmo na justiça comum. Para sentar naquela cadeira que você tentou pegar lá e tal. Agora, não, quanto tempo ele ocupa? Não é a sala da cadeira. Naquela sala que eu estava, não é a sala da cadeira, mas por acaso, vou contar um bastidor, Pipo. A hora que eu estava indo embora, eu tinha marcado com o Tuma, eu encontrei o Osmar Stabile chegando, era a véspera do clássico, ele tinha ido no CT assistir ao treino, aí perguntei para ele como tinha sido o treino e tal, perguntei sobre contratação, né, o Corinthians hoje vai fechar o Vitinho, tem mais um jogador que eles estão querendo contratar, um lateral esquerdo, e aí, aliás, um lateral direito, falei errado, aí eu perguntei para ele quando que ele poderia falar comigo sobre os próximos passos, ele falou, te dou entrevista semana que vem, depois do dia 9, bastante confiante no afastamento definitivo do Augusto Melo. E aí eu perguntei, mas aí o senhor vai falar como presidente ou como candidato? Porque aí terá que ser marcadas as novas eleições do Corinthians. E segundo eu apurei, apesar é uma eleição indireta, né, para a conclusão desse mandato, que vai ser feita votação, só quem vai votar para o novo presidente são os conselheiros, a intenção do presidente do conselho é marcar o mais rápido possível dessa vez, contrário do que foi agora, que é uma sangria, 60 dias esperando, tal, um monte de tentativa na justiça, todas elas o Augusto Melo perdeu, de tentativa de liminar para evitar esse afastamento e essa votação. Então, os proclames provavelmente vão ser, caso Augusto Melo seja afastado amanhã, vão ser publicados na terça, para que até a sexta possa ser marcada essa reunião na outra semana, entendeu? Para ver, porque tem que ser protocolada as chapas, e aí as chapas sendo protocoladas até sexta, dá para marcar a reunião, a eleição até o final da outra semana, antes do aniversário do Corinthians. Ou seja, esse processo seria, a partir da decisão de amanhã, muito, muito, muito célere, né? Porque aí a gente ele não tem prazo, né? Mas a questão que eles querem é porque assim, já tem ali uma definição, mais ou menos, já contei aqui quem são os possíveis candidatos. Sim. Também já há uma possível coalizão de algumas forças. Então, obviamente que o Osmar Stabile é candidato, há uma tentativa de um candidato que una pessoas que eram situação do Augusto Melo com um pouquinho de oposição, mas não renovação e transparência, uma coisa mais chapa 22, que não é a 10, que é a renovação e transparência, e a cabeça dessa chapa poderia ser o Cittadini,
e ainda há a possibilidade do Isabela, mas vão ser 3 ou 2 candidatos só, muito provavelmente. E então eles querem fazer o mais rápido possível, inclusive para ficar evitando essa quantidade toda hora de tentativa do Augusto Melo de brecar. Com os últimos 2 nãos que ele recebeu, um no STJ e um no STF, dos habeas corpus, tanto em relação ao indiciamento dele, como via um sócio, para evitar essa votação de amanhã, há uma sensação de que essa votação vai ter efeito prático jurídico, sim, como teve a da semana, desde maio, todas as vezes que o Augusto tentou melar o que aconteceu no Conselho, ele não conseguiu. São muitas já as decisões de primeira instância, de segunda instância, agora até do STF e STJ, negando Augusto Melo de que esse processo seja ilegal. Então, eles querem acelerar, inclusive para tentar fazer com que o novo presidente assuma antes do fechamento da janela. O que seria realmente o mais inteligente, o mais sensato, né? Porque, enfim, o novo presidente tem que ter algum tempo para também trabalhar o mercado, fazer aquilo que ele julgue necessário, né? Porque o pior cenário, né, Marília, seria um novo presidente assumir e ter que herdar tudo que o outro fez, ficar de mãos atadas para essa reta final de temporada, porque, afinal de contas, o Corinthians tem 2 competições importantes para jogar. Eu acho que com os últimos movimentos, tanto a classificação na Copa do Brasil, que tem um efeito anímico importante, inclusive dentro do clube e junto às organizadas, claro, como a renovação do contrato com a Nike, dão a Osmar Stabile uma grande força nesse momento, né, de permanência. Se ele não tem essa força, ou não teve nunca essa força dentro do clube, junto aos associados, para ser candidato no voto da Assembleia Geral, dentro do Conselho a situação é diferente, né? Ele é um cara que tem muitas alianças dentro do clube, está no clube há muito tempo, e essas 2, entre aspas, conquistas, nesse curto período, que é a renovação do contrato da Nike nos moldes que eles foram feitos, depois de uma ameaça de ruptura, nova ruptura, como foi no caso da PixBet, e a classificação sobre o Palmeiras nesse ano, do jeito que as coisas estão, dão a ele uma força política importante, porque, de fato, o futebol causa esse tipo de coisa, inclusive com as organizadas que vão ter que apoiar alguém agora, nessa eleição mesmo que eles não votem. A chapa da organizada, que é a 85, se vocês procurarem nas redes sociais, já está manifestando o pedido para que vote sim amanhã, né, afastamento definitivo do Augusto Melo, e me parece, nesse momento, bastante ligada de novo ao poder, ao Augusto Melo não, ao Osmar Stabile agora,